Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 14. Está escrito assim: E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Amém, igreja? Eu vou ler de novo. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Amém, igreja? Eu vou ler a terceira vez agora, e eu quero que você repita bem alto, toda a igreja. Vamos lá. E disse Eliseu... Está muito fraquinho. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê de todo o coração nesta palavra? Tudo que está escrito neste livro eu acredito. Tudo. Tudo que este livro afirma eu acredito, não questiono, e é a verdade. E eu creio porque este livro aberto é a boca de Deus falando conosco. Quem acredita nisso? Então, desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Oh, glória, isso! Que linda salva de palmas! Ela pode melhorar se você abrir a tua boca e der glória a Deus. Dê um glória a Deus. Mais alto, glória a Deus. Aplaude, não fica com vergonha não. Abra a boca, dá glória a Deus, não tenha vergonha. Deus é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o teu povo está te aplaudindo, te glorificando, te reverenciando. Ah, Senhor, abre o céu para receber este louvor. E pela mesma abertura que o Senhor está recebendo este louvor, manda a tua bênção agora. Onde estiver cada pessoa te aplaudindo, te glorificando, mande a tua virtude, mande o teu poder. Meu Deus, esse povo não veio aqui para ver um homem, nem para ouvir um homem. Este povo veio aqui ouvir a tua palavra. Então vem agora e tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador, use os lábios do pregador e fale com cada vida que está aqui presente, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar. Você já ouviu falar que houve uma época na história de Israel que o país se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. E isso aconteceu depois da morte do rei Salomão. O país ficou dividido. Um rei, o rei do Norte, o rei de Israel, governava 10 tribos. Ou, numa linguagem mais moderna, 10 estados, 10 províncias. E o rei do sul ficou com Jerusalém e governava a tribo
de Judá. A tribo dos levitas ninguém governava, a não ser Deus. Então o país ficou dividido dessa maneira. E muitos conflitos aconteceram ali. Inclusive guerras e divisões, concorrências entre o reino do norte e o reino do sul, o rei de Israel e o rei de Judá. Tempos depois, o rei de Israel acabou fazendo aliança com o rei de Judá e se entendiam perfeitamente, um país com dois reis, e estava em harmonia. O rei de Israel, que na ocasião chamava-se Jorão, ele era filho de Acabe, do rei Acabe, aquele rei malvado que era casado com Jezabel, aquele rei que adorava Baal e que o profeta Elias desmascarou. Esse Jorão, ele é sucessor do rei Acabe. E Jorão, o rei Jorão, ele é rei de Israel, daquela maioria das tribos. E ele tinha subjugado o rei dos Moabitas. Porém, quando o rei dos Moabitas achou que estava fortalecido, ele disse: eu vou me livrar de Jorão e do rei de Israel, porque o tributo que ele exige de mim é muito alto e eu vou entrar em guerra contra ele. Quando o rei dos Moabitas foi entrar em guerra contra o rei de Israel, o rei Jorão, o rei Jorão foi pedir socorro para o rei de Judá, para o rei do sul. E o rei do sul chamava-se Josafá. E o Josafá falou: eu irei contigo sim, somos aliados, vamos combater juntos o exército dos Moabitas. Mas como eu estou muito bem com o rei dos Edomitas, eu vou pedir ao rei dos Edomitas que também nos apoie nesta guerra. E assim, 3 reis se unem para lutar contra o rei dos Moabitas. Então nós temos primeiro o rei Jorão, rei de Israel, unido com o rei de Judá, Josafá, que por sua vez chamou o rei dos Edomitas. 3 reis para lutar contra o rei dos Moabitas, que estava altamente preparado para aquela peleja, que tinha se aparelhado com homens, armas, animais, e tinha organizado um grande exército. Esses 3 reis que vão lutar contra um, eles se sentem mais fracos do que o inimigo. E desses 3 reis que estão aqui, apenas um é temente a Deus. Apenas um faz aquilo que agrada a Deus. É o rei Josafá, rei de Judá. O rei Jorão, ele não é temente a Deus, ele não serve a Deus. E o rei dos Edomitas, então, nem se fala. É estrangeiro, é pagão. Somente Josafá serve a Deus. Então, o rei de Israel, o rei Jorão, pergunta para o rei Josafá: por onde que nós vamos começar? Por qual caminho iremos? E o rei Josafá diz: vamos pelo caminho dos Edomitas, porque ali eu tenho aliança, eu posso andar no território livremente. Nós precisamos achar água, porque o que adianta a gente ir para a guerra se nós não tivermos água? Os nossos soldados não vão morrer pela espada, vão morrer de sede. Nós precisamos de água, porque se nós não tivermos água no nosso exército, os nossos animais irão morrer de sede e o nosso exército vai se enfraquecer, porque eu estou sabendo que o exército inimigo tem todos os víveres e provisões para essa batalha. Eles estão preparados contra nós. Precisamos achar água. Mas acontece que não tinha água. O país estava vivendo uma estiagem, uma seca. O chão tinha esturricado. As fontes de água tinham se secado. Não chovia. Não havia nuvem. Mas aqueles 3 reis, juntamente com os seus exércitos, cada um com o seu exército, aqueles 3 reis começam a andar pela terra.
procurando água, porque eles sabem que a água vai ser fundamental naquela batalha. É como, por exemplo, você ter um exército, uma força aérea, com muitos caças, muitos aviões, mas você não tem gasolina para colocar nos aviões. Eles sabiam que sem água, eles não iam nem começar a luta, eles já estavam derrotados. Então eles começam a procurar água. E vão por todo o território. Por onde eles podiam andar, eles foram. Mas cada vez que eles chegavam na fonte, ela estava seca. Aí outro dizia: não, eu sei de um lugar que tem um oásis. Eu sei de um lugar onde tem água. E eles iam por aquele lugar no segundo dia. Quando chegavam ali, o oásis tinha desaparecido. Aí alguém dizia: mas em tal lugar costuma ter água. Quando não tem água em lugar nenhum, lá tem, vamos lá. E os 3 reis com seus 3 exércitos foram a cavalo, a pé. E quando chegaram no terceiro dia naquele lugar, não tinha água. Alguém disse: mas em tal lugar tem. Aí eles empreendem outra marcha e dizendo: precisamos achar água. Sem água não adianta guerrear. Precisamos de água. E no 4º dia eles chegam a outro lugar. Mas cadê a água? Não tem água. Mas alguém diz: espere um pouquinho. Parece que em tal lugar tem água. Vamos tentar. Talvez a gente ache água ali. E eles vão no 5º dia. E quando chegam naquele lugar, se decepcionam. Cadê a água? Não tinha água. Novamente alguém diz: vamos tentar em tal lugar. Puxa, mas é longe. Tudo bem, nós precisamos de água, vamos buscar onde ela está. E foram mais uma vez no 6º dia. E quando chegaram naquele lugar, outra decepção, não tinha água. No 7º dia, depois de tanto procurar água, o rei Josafá, que era um homem que acreditava nas coisas do alto, que sabia que Deus é o dono do céu e da terra, o Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, inclusive as fontes do abismo. O rei Josafá pergunta: será que a gente não teria nenhum profeta para consultar, para ouvir uma palavra de Deus? O rei Jorão, que era um rei idólatra, um rei perverso, um rei rebelde, já tinha apelado para os seus ídolos. E ele sabia que os seus ídolos não tinham arrumado nada. Um dos servos do rei Jorão respondeu para o rei Josafá: olha, tem um homem de Deus aí, que era ele que derramava água nas mãos do profeta Elias. Qual é o nome desse homem de Deus? O nome dele é Eliseu. Eliseu quer dizer Deus é a salvação. Olha o caminho aparecendo. Vamos procurar Eliseu, ou em outras palavras, vamos procurar Deus é a salvação. E eles então vão até o profeta Eliseu. Olha só. E chegam os 3 reis, sedentos, cansados, empoeirados. E eles se aproximam do profeta Eliseu para consultar a Deus. Porque olha o que diz o versículo 12. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Quando aqueles 3 reis chegaram na frente do profeta Eliseu, e Eliseu olhou para o rei Jorão, o rei de Israel, e disse, acompanhem comigo aí, versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, vai aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor, Deus, chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Olha só, o rei Jorão, que é um rei idólatra,
um rei que não teme a Deus, que tem um coração dividido, que acredita em tudo quanto é divindade, ele responde para o profeta Eliseu: nós viemos aqui porque achamos e eu acho que o Senhor Deus decidiu nos entregar nós três nas mãos do inimigo. Mas o profeta Eliseu já tinha falado para ele: vai consultar os profetas do teu pai, vai consultar os profetas da tua mãe. Quem era o pai de Jorão? O rei Acabe. Quem era a mãe do rei Jorão? Jezabel. Quem tinha sido, porque ela já havia morrido. Vai consultar os profetas do teu pai e da tua mãe. Só que Jorão, ele já havia consultado e não tinha obtido resposta nenhuma. Está compreendendo isso? Ele está agora diante do homem de Deus, e o rei Josafá disse: está com ele a palavra de Deus. O rei Jorão, ele está ali junto, querendo a bênção. Mas por que Eliseu não quer atendê-lo? Porque ele não servia a Deus. O profeta Eliseu viu que ele estava ali só para receber a bênção, sem querer dar o coração para Deus. Ele queria a solução do problema, mas não queria compromisso com Deus. É por isso que o profeta Eliseu está falando: vai embora, vai consultar os profetas da tua mãe e do teu pai. Que tenho eu contigo? Olha, não há nenhuma relação entre a luz e as trevas. Deus não trabalha como, por exemplo, os espíritos trabalham no terreiro. A pessoa que procura um terreiro, ela vai lá porque ela quer fazer um trabalho, quer fazer uma oferenda, quer arriar uma obrigação, quer pagar o pai de santo, a mãe de santo, porque não quer envolvimento. No terreiro a pessoa faz isso, paga o trabalho, vai embora, e ela pensa que não teve envolvimento, mas ela já vendeu a alma para o diabo. O diabo não precisa que ela frequente o centro. O diabo não precisa que ela frequente o terreiro. As entidades não precisam disso, porque a partir do momento que a pessoa se sujeitou à entidade, pagou o trabalho, pagou a obrigação, já está servindo o diabo, não precisa frequentar o terreiro. Agora, as coisas de Deus são santas e diferentes. Não adianta a pessoa querer vir na igreja para buscar a Deus só para resolver um problema. Se você veio aqui com esse pensamento, eu vou te dizer uma coisa: você realmente está com a visão muito pequena. Você está confundindo as coisas. Provavelmente a sua vida não será abençoada, a menos que Deus tenha muita misericórdia de ti. Porque você está querendo usar a Deus ao invés de servir a Deus. Só está querendo receber a bênção, não está querendo compromisso com Deus. E as coisas de Deus não são assim. Se eu falar para você, em quantos lugares você já andou? Pastor, eu estou com um problema de saúde. Já fui em terreiro, já fui em centro, já fui em tudo quanto é lugar que me mandaram. Já fui na cartomante, na benzedeira, no pai de santo, na mãe de santo, no filho de santo, no médium. Eu já fui em tudo quanto é lugar. Resolveu? Não. Pastor, eu já fui fazer promessa para tudo quanto é santo, para tudo quanto é padroeiro. Eu pergunto, resolveu? Não. Pastor, já andei por tantos lugares buscando, não consegui nada. E não vai conseguir mesmo. Mas hoje você veio no lugar certo. Hoje você está no lugar em que o Espírito de Deus está presente, e eu tenho a palavra de Deus na minha boca. Deus fala através de mim. Mas eu não quero apenas chegar e orar pela tua vida e te abençoar, e você sair daqui comemorando, dizendo: puxa, eu tinha um câncer, fui curado. E curado com saúde, no final dos teus dias, o teu corpo saudável ser lançado no inferno. Eu não quero orar por você que está aí paralítico, aleijado, entravado, você que teve derrame ou que está com problema espiritual gravíssimo. Eu não quero orar para você para que você saia daqui dizendo: que maravilha, o meu problema foi resolvido, estou em paz, e você nunca mais volta, e no final dos teus dias o teu corpo saudável vai ser queimado no inferno. Não,
Deus não te ama só para isso. Deus não te chamou só para isso. Deus não te trouxe aqui só para isso. E Deus está colocando a palavra na minha boca para te dizer: eu, o Senhor teu Deus, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou te transformar, eu vou te restaurar. Mas o que eu quero mesmo é te salvar. Eu quero escrever o teu nome no livro da vida. Eu quero você morando comigo. Eu quero você por toda a eternidade. As coisas de Deus, igreja, são diferentes das do mundo, porque exigem compromisso e adoração, entrega. A pessoa tem que se render a Deus. E olha só o que o profeta Eliseu ainda vai dizer para o rei de Israel. Acompanhe comigo. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, estou lendo o versículo 14, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Por que o profeta Eliseu está com tanta bronca do rei Jorão? Por quê? Qual é o pecado grave que esse homem praticou que o profeta não quer nem atendê-lo? Eu quero que você veja comigo aqui, no início do capítulo 3, volte comigo. Vamos ler do versículo 1 até o 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. O que foi que Jorão fez? Simplesmente tirou as estátuas de Baal, do deus Baal, porque só faltava ele continuar adorando Baal. Depois que o profeta Elias fez aquele desafio, e os profetas de Baal não conseguiram fazer descer fogo do céu, foi provado que era um falso Deus, e quando Elias orou ao Senhor dos céus e da terra, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Só faltava Jorão, vendo que Baal não era nada, continuar servindo a Baal. Aí mostraria não apenas burrice, mas teimosia. Então ele tirou as imagens de Baal. Mas e o resto? E o resto? Ele continuou fazendo. E o profeta Eliseu sabia disso. Esse daí só tirou as estátuas de Baal. Não está mais se ajoelhando na frente de Baal, mas também está desmascarado que é um falso Deus. Mas ele está praticando os pecados de Jeroboão, um outro rei de Israel. Ele não se apartou daqueles pecados. Que pecados que Jeroboão tinha cometido e que Jorão estava perpetuando, praticando? Vamos comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 26. Estamos voltando no tempo. Voltamos no tempo do rei Jeroboão, que Jorão está imitando. Olha só, acharam? E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Quer dizer que o Jorão, ele não está adorando Baal mais, mas está adorando o bezerro de ouro. Está adorando outras imagens. Colocou outras divindades, outros padroeiros. Deixou de pedir para Baal, mas continua ainda adorando imagens. E outra coisa, qual era o pecado de Jeroboão? Por que Jeroboão fez os 2 bezerros e colocou um em cada lugar do país?
Porque ele pensou assim: a capital onde está a verdadeira religião é Jerusalém. Se eu não tomar nenhuma providência, o povo vai começar a ir para Jerusalém para adorar a Deus. Aí o povo vai escapar do meu controle. O povo vai voltar para o rei de Judá. Para que isso não aconteça, eu vou criar esses dois deuses aqui e vou falar para o povo: os seus deuses estão aqui, não precisa viajar longe não, estão aqui. E o que Jeroboão fez com isso? Além de levar o povo a uma falsa adoração, a uma idolatria, a uma falsa religião, ele estava dividindo o povo de Deus. Você está compreendendo? O pecado grave de Jeroboão e que Jorão está praticando é a divisão. Ele quer dividir o povo de Deus. Ele não quer ver o povo de Deus unido, não. E para ele tanto faz se o povo vai para o céu ou para o inferno, se o povo vai ser salvo ou condenado. O que ele quer é manter controle sobre o povo. Quando você vê que um homem que diz que é de Deus te apresenta ídolos para você adorar, me perdoe a franqueza com que você vai ouvir isso. Já santificou, beatificou, consagrou 465 novos santos e padroeiros na Igreja Católica. Está aqui o padroeiro dos internautas, está aqui o padroeiro dos caminhoneiros, está aqui até o padroeiro dos ladrões, está aqui até o padroeiro das prostitutas. Para quê? Para manter o controle do povo. Não está preocupado se a pessoa vai para o céu e vai para o inferno, quando a palavra de Deus diz que quem adora imagens irá para o inferno, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Qual é o pecado que Jorão está praticando? Ele está mantendo o povo no erro e está dividindo o povo. Recentemente a Igreja Católica Carismática resolveu tirar todas as imagens das igrejas carismáticas, mas ainda continua rezando para Maria, continua colocando Maria como mediadora, ensinando o povo a se apegar com Maria, ao invés de ensinar o povo a se apegar com o verdadeiro Salvador, com o único mediador. Então, qual é o pecado de Jorão? Ele quer manter o controle do povo, apoiando-se numa falsa religião, não adora mais Baal, porque é um falso Deus, já está provado, mas ele continua com outros padroeiros e padroeiras, outros santos e santas, outros deuses, que o povo está adorando, e ele quer manter o país dividido. Esse é o pecado de Jorão. É por isso que Eliseu não quer conversar com ele. É por isso que Eliseu não quer atendê-lo. Esse é o grave pecado, ó. Esse é o grave pecado. Ele não quis a união. Ele não quis a salvação do povo. Ele está pouco se preocupando se a pessoa vai para o inferno ou não. O que ele quer é ter controle da situação. Amados, por que o mundo está desse jeito? É porque o espírito da mentira continua agindo. É porque os interesses continuam falando mais alto do que a fé. É porque as pessoas que estão na liderança querem controlar os demais. Eu vou te dar um exemplo para você não ficar achando que eu só falei dos católicos. Eu vou te falar dos mormons. Me desculpe se tem algum mormon aqui. Mas Joseph Smith escreveu um evangelho particular dizendo que Jesus Cristo apareceu para ele em pessoa e ditou tudo. E colocou várias datas, inclusive da volta de Jesus e do fim do mundo. Só que as datas que o Joseph Smith colocou, nenhum homem poderia viver tanto tempo até conferir aquilo. Ou seja, as profecias de Joseph Smith, o fundador do mormonismo, só iriam ser conferidas bem depois da sua morte. Joseph Smith morreu e o mormonismo cresceu no mundo todo, se tornou uma grande religião, todo mundo achando que fazia parte dos protestantes, dos evangélicos. E quando chegaram aquelas datas, todos os mormons esperando a volta de Jesus, não aconteceu nada. Quando chegou outra data, todos esperando o fim do mundo, não aconteceu nada. O que os mormons fizeram para poder consertar tudo e manter a organização? Reescreveram os livros do Joseph Smith e fizeram uma versão lá, sem se preocupar com a salvação dos mormons.
Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E a pessoa que está lá está enganada. Agora, os líderes dessa seita estão preocupados se os seus membros irão para o inferno, se serão condenados. Eles querem manter a organização, eles querem manter o controle sobre o povo. O mesmo eu te falo do reverendo Moon e de muitos outros que estão aí. Então, meu amado, minha amada, qual é o pecado mais grave que existe? É colocar o tropeço para uma pessoa perder a salvação. É ensinar coisas erradas para que a pessoa fique presa em doutrina dos homens. Esse é o maior pecado que existe. É por isso que o profeta Eliseu está irado com Jorão. Eu não vou te atender. Vai procurar os teus profetas, profetas da tua mãe e do teu pai. Só que os 3 reis estão lá juntos. O profeta Eliseu está dando uma dura palavra para Jorão. O rei de Israel está envergonhado, mas está ouvindo. Palavra dura. Imagine um profeta desafiar um rei. Um profeta falar na cara de um rei que provavelmente é poderoso, é o maior mandatário do reino de Israel, dizer para ele: você está errado, você vai para o inferno desse jeito. O que o profeta Eliseu está querendo? Quer que ele vá para o inferno? Deus diz na sua palavra: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa do seu mau caminho e viva. A palavra dura do profeta Eliseu para Jorão é para produzir despertamento na sua mente. É para ele refletir. Espera aí, eu até hoje segui religiões inventadas pelos homens. Esse daí que está falando é o profeta de Deus e a palavra do Senhor está na sua boca. Eu quero continuar sendo enganado ou eu quero realmente conhecer a verdade? Então escute, meu querido, você que está aqui. Eu não quero de maneira nenhuma que você pense que eu quero atacar a sua religião, que eu quero menosprezar a sua religião, a sua igreja. Longe de mim isso. Religião nenhuma salva. Aliás, se você falar para mim: a minha salva porque eu sou crente, eu te digo, grande coisa, o diabo também é crente. O diabo também acredita em Deus. O diabo também acredita em Jesus. Então não me venha com religião, nem de crente, nem de católico, nem de ninguém. Religião nenhuma salva. A palavra que está na minha boca e que Deus está dirigindo para você é esta: não existe outro Senhor, não existe outro Rei, não existe outro Salvador, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único Salvador da humanidade. A palavra dura que você está ouvindo é para você parar com esse negócio. Eu gosto tanto de Maria. Eu te digo, eu também amo Maria. Você acha que eu quero mal Maria? Eu amo Maria, mas jamais vou dobrar o meu joelho e fazer qualquer oração para Maria. Jamais. Nunca fiz e nunca farei. E amo Maria. Amo muito. Mas Maria não é a mediadora nem a salvadora da humanidade. Para que você acreditasse nela, inventaram que Maria ressuscitou, inventaram que Maria subiu ao céu, inventaram que Maria está sentada lá na presença de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Fizeram de Maria a 4ª pessoa da Trindade. Inventaram um monte de reza para você fazer. O que é que eles estão querendo? Conquistar as mulheres. Venham para cá, mulheres. O que é que eles estão querendo? Manter você naquela religião. E a pessoa se apegando com Maria. Amado, amada, pelo amor de Deus, examina as Escrituras. Não precisa ser uma Bíblia que você pensa que é só dos crentes ou dos protestantes. Leia uma Bíblia católica. Leia a Bíblia católica. Leia, 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 leia. Meu avô era italiano, católico roxo, de beijar pé de santo. O meu avô uma vez leu uma Bíblia igual a essa que eu tenho aqui, e ele falou: essa Bíblia é falsa. Procurou o padre e disse: padre, me dá uma Bíblia católica. E o padre deu para ele uma Bíblia em italiano.
aqui no Paraná. E ele leu aquela Bíblia católica e falou: mas é verdade, tudo que a outra Bíblia disse, a católica está falando, por que o padre nunca me ensinou isso? Se dependesse do padre do meu avô, o meu avô teria morrido no erro, o meu avô teria morrido em pecado, eu não estaria falando com você agora. Mas eu agradeço a Deus o dia em que Ele teve misericórdia do meu avô, que era um homem idólatra, briguento, beberrão. E ele apontou para o meu avô e disse: você é meu, eu vou te ensinar a verdade. Colocou uma Bíblia na sua mão, meu avô leu a palavra e ele se converteu e entregou a sua vida para Jesus Cristo. Foi salvo pelo poder de Deus, se tornou o primeiro pregador da família e ganhou muita gente para Jesus Cristo. Se hoje você está me ouvindo, se hoje você está sendo abençoado, e se eu sou salvo, não é porque eu mereço, não é porque eu sou bonzinho. Se hoje você está aqui, é porque o Deus Todo-Poderoso teve misericórdia de ti. Ele apontou para você e disse: você é meu, você é minha, você me pertence. Eu vou te mostrar a verdade, eu vou salvar a tua alma, eu vou te libertar, eu vou te transformar. A palavra é dura, amados. Meu avô entrou em parafuso. Mas não pode ser, o que está escrito aqui, o padre nunca me ensinou. Não pode ser verdade. Só que era verdade. Tudo que está na Bíblia é verdade. Esse Jorão aqui, ele está na falsa fé, na falsa religião. A dureza da palavra de Eliseu para com ele é para despertá-lo, para ele refletir. Jorão, vem cá, vai procurar os profetas do teu pai e da tua mãe. O camarada pensou: peraí, eles eram profetas de Baal. Baal não fez descer fogo do céu, mas o Deus de Elias fez. Já refletiu? Olha, eu não vou te atender não. Vive o Senhor, eu não vou te atender. Ele está vendo que está excluído, que não adianta ele querer se aproximar só para receber a bênção, que ele tem que refletir sobre a sua alma, sobre a importância da sua própria salvação. É isso que o profeta Eliseu está fazendo com ele. E o que o profeta Eliseu falou para ele? Eu vou reler o versículo 14. E disse Eliseu, não se esqueça que Eliseu quer dizer Deus é a salvação. Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Eliseu está frisando: eu sou homem de Deus, eu sirvo só a Deus, eu não sirvo mais ninguém. Em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Quem era Josafá? Um servo de Deus. Um rei que, apesar de importante, não acreditava em ídolo nenhum, em padroeiro nenhum, em salvador outro nenhum, que servia a Deus com o coração puro, com o coração reto. Josafá é o que está sendo o canal para que Jorão seja aceito. Olha só, e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Como é que Jorão, apesar de todas as falhas que ele tem, como é que ele está sendo aceito? É por causa dele mesmo? Por causa dele o profeta já mandou ele embora. Por causa dele mesmo ele já está apartado, ele já está fora da bênção. Por que é que o profeta vai aceitá-lo ali no meio dos 3 reis? O profeta foi claro: por causa de Josafá, rei de Judá. Você sabe por que nós conseguimos chegar até Deus? Não é pelo nosso próprio merecimento. Porque se cada um de nós refletir como nós somos falhos, quantos pecados nós temos, quantas falhas, quantos defeitos, quantas imperfeições. Se a gente tentar chegar em Deus assim, do jeito que nós estamos, Deus não vai querer nos receber. Não é porque Deus não quer, é porque Deus é santo e nós somos pecadores. E a palavra diz que a santidade de Deus
consome o pecado. Como o pecado está no pecador, o pecador é consumido pela santidade de Deus. Deus diz: não vos achegueis a mim para que não morrais. Deus é santo. Deus habita no lugar altíssimo, não é porque Ele quer ficar lá em cima dizendo eu sou maioral. É porque Ele precisa manter essa distância. Porque se Deus, com a sua santidade, chegar perto do pecado, o pecado é consumido e o pecador é devorado junto com o pecado. Então Deus não quer que o pecador morra. É por isso que Deus está no lugar altíssimo. Agora nós não podemos chegar para Deus. Deus não nos aceita porque nós somos pecadores. Mas o que é que Deus diz a mim? O que é que Deus diz para você? E que é realmente o nosso alívio, que é o nosso escape, a nossa salvação. O que é que Deus diz? Deus diz: do jeito que você está, eu não posso te aceitar, mas eu só vou te receber porque você está na presença do meu Filho Jesus Cristo. Eu só vou te receber por causa do meu Filho, por causa da presença de Jesus. Por isso que Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pelos nossos próprios méritos nós não podemos chegar perto de Deus, só através de Jesus Cristo. Por isso que se prega e se anuncia que Jesus Cristo, santo, puro e inocente, morreu pelos pecadores na cruz do Calvário, e que o sangue de Jesus é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Então é por isso que a gente diz: você precisa receber Jesus como Salvador, porque só Jesus pode tirar o seu pecado. E você, quando não tem mais pecado, porque Jesus Cristo tirou, aí você pode se aproximar de Deus e Deus pode se aproximar de você. Jesus disse assim também: quem me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como é que eu posso receber o Espírito Santo de Deus? Se primeiro eu receber Jesus Cristo. Como é que Deus me aceita? Se primeiro eu entregar minha vida para Jesus, se eu me apresentar diante de Deus na companhia de Jesus. É isso que Josafá representa aqui. Por Jorão não tem chance, mas ele vai entrar na bênção por causa de Josafá. Por nossos próprios méritos nós não temos chance, mas através de Jesus Cristo nós tomamos posse da vida eterna e da bênção. Amém? Então, continuando aqui a palavra, no versículo 15, o profeta Eliseu disse: ora pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. O que é um tangedor? Um homem que toca harpa, um instrumento muito rudimentar com cordas. Esse instrumento já existia, chamava-se também saltério e tinha outros nomes, mas era uma harpa. Chamai-me aqui um tangedor. E veio lá o arpista, colocou-se junto com o homem de Deus, o profeta Eliseu, junto com os 3 reis e os exércitos dos 3 reis. E o tangedor começou a tanger, começou a tocar. E quando ele começou a tocar, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo um louvor a Deus. Diz a palavra que nesta hora veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Olha só, o homem tangendo. O que foi acontecendo com os que estavam ouvindo? Através do louvor foram se quebrantando. Através da música que era tocada, uma música espiritual, não era uma música do mundo. Através daquele louvor, as pessoas que estavam ouvindo começaram a pensar melhor em Deus, a meditar mais em Deus. É tão importante você chegar na igreja na hora que o louvor está sendo tocado. A reunião começa com louvor e a palavra só vem depois do louvor. É isso que vai acontecer ali. A harpa está sendo tocada, as pessoas vão sendo quebrantadas, vão entrando em adoração a Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores.
O povo começou a sentir a presença de Deus, os 3 reis começaram a sentir a presença de Deus, e foi aí que a mão do Senhor, e no sentido de o Espírito do Senhor, veio sobre o profeta Eliseu. E a hora que o profeta estava na inspiração do Espírito de Deus, olha o que ele diz, acompanhe comigo, versículo 16. E disse Eliseu: assim diz o Senhor. Você está vendo que o homem fala, mas é Deus usando a sua boca. Assim diz o Senhor, para ficar claro que é Deus, que não é um espírito qualquer, que Eliseu não é um médium, Eliseu não está incorporando uma entidade, Eliseu está com o Espírito de Deus. Assim diz o Senhor, para ficar claro que é Deus, não é outra entidade não, é Deus. Assim diz o Senhor, é Deus que está falando. Fazei neste vale muitas covas. Quando ouviram isso, fazei neste vale muitas covas. Para que serve uma cova? Para sepultar um defunto. Os 3 reis já estavam com espírito de derrota. O profeta Eliseu já tinha dado uma dura. Agora manda eles cavarem muitas covas. A primeira ideia que eles fazem é: vai haver muita morte. Provavelmente essas covas serão para colocar os nossos cadáveres. Mas Deus, quando se apresenta, Ele não se apresenta para falar de morte, Ele se apresenta para falar de vida. Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Aleluia! Deus está dizendo: façam as covas, mas não é para colocar defuntos. Eu vou encher de água, vocês vão beber muito, vocês não vão ver água vindo da chuva, nem o vento trazendo, não, mas vai ter muita água neste vale. Façam as covas. E Deus, versículo 18, a profecia continua: e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará Ele os moabitas nas vossas mãos. Amados, o profeta Eliseu é um homem de Deus que conhece os mistérios do Espírito. Aqueles reis e aqueles homens só querem um pouquinho de água, mas o profeta Eliseu conhece o extremo poder de fartura e abundância que Deus possui. Por isso que ele disse: fazei neste vale muitas covas. Não é para fazer poucas covas, não, é para fazer muitas covas. No capítulo 4 aqui deste mesmo livro, no versículo 3, quando aquela viúva não tinha dinheiro para pagar a dívida, o que foi que este mesmo profeta Eliseu falou para ela? Arrume muitos vasos emprestados, não poucos, muitos vasos. O profeta Eliseu era um homem que acreditava na abundância de Deus. Então você que veio aqui e você está dizendo assim: puxa, eu só queria uma bênçãozinha de nada, uma bênçãozinha pequenininha que Deus me desse. Mas também isto seria perda de tempo. Num terreiro, em qualquer outro lugar, você pode ir lá pedindo só uma coisa: me ajuda a minha filha a entrar na faculdade, me ajuda a arrumar um emprego. Lá você pode pedir pouquinha coisa, mas na presença do Deus Todo-Poderoso, abra a tua boca, porque Deus não te dará pouco. Jesus Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Nós servimos o Deus do muito, nós servimos o Deus do bastante. Deus não fará pouco na tua vida, Deus fará muito na tua vida, mais do que você pede, mais do que você espera. E outra coisa: façam muitas covas, vocês não vão ver vento e nem verão chuva, contudo este vale se encherá de muitas águas, e bebereis vós
e os vossos gados e os vossos animais. Olha só, mas num deserto desse, não tem nuvem no céu, então nós não vamos esperar da nuvem. Se alguém queria um milagre olhando as nuvens, estava olhando na direção errada. Se alguém queria um milagre olhando para ver se tinha algum poço, alguma fonte, ou quem sabe o profeta iria dizer: olha, atrás daquela montanha tem um oásis escondido. Também estava olhando na direção errada. O que Deus está dizendo com clareza é o seguinte: não vereis vento e não vereis chuva, contudo este vale se encherá com muitas águas, e bebereis vós e os vossos homens e os vossos animais. De onde ia vir o suprimento? De onde vinha o socorro? De onde viria a resposta? De onde viria aquele milagre? Não dependeria de pessoas, não dependeria de situação, não dependeria de localização, mas ia depender unicamente da mão do Deus Todo-Poderoso. Você não está vendo santo nesta igreja, você não está vendo imagem nenhuma aqui dentro, mas eu te digo, o Deus Todo-Poderoso está neste lugar, e de uma maneira poderosa, sobrenatural, Ele vai fazer o milagre acontecer na tua vida. Você não vai ver nada, mas vai acontecer, e eu te digo, já está acontecendo. Qual foi o passo que eles tiveram que dar aqui pela fé? Oba! Deus falou pelo homem de Deus, pelo profeta, que é para a gente fazer muitas covas. O que eles tiveram que fazer? Cavar. E só iria cavar quem acreditava. Entenda isso. Quem não acreditasse ia falar: que bobagem. Só porque esse doido falou, eu vou acreditar e vou ficar suando debaixo desse sol fazendo buraco? Vou fazer papel de bobo? Eu não estou nessa não. Eu estou fora. A pessoa que acha que é esperta e é incrédula age desse jeito. Agora quem acreditou, o que foi que fez? Eu acreditei. Vai vir muita água, que não vai vir nem de vento nem de nuvem. Vai vir muita água, não vai vir de chuva nem de nada. Eu vou cavar porque eu quero beber. Só quem acreditou, cavou. Quem acreditou foi cavar. Cavou com a lança, cavou com a espada, cavou com o escudo, cavou com a mão, cavou com um pedaço de pau. E aquela terra é seca. Uma vez eu tentei plantar uma árvore numa montanha em Israel. Tentei não, plantei. Eu plantei uma árvore lá, com uma enxada na mão, uma mini enxada na mão. Eu tinha que fazer uma cova de 1 palmo de profundidade só. Mas o chão ali é tão duro que eu fiquei mais de meia hora cavando e não acontecia nada. Fiquei até envergonhado, me senti fraco, batendo ali naquela terra seca, dura. Então, enquanto estavam ali cavando, fazendo covas, a pessoa iria receber água na medida da cova que fez. E se a pessoa não fez cova nenhuma é porque não creu, então não vai receber o milagre. A fé sem obras é morta. A pessoa tem que entrar em ação. A pessoa tem que agir. A pessoa tem que fazer algo. Olha só. Façam as covas, disse Deus, porque vocês não vão ver nem vento nem chuva, e este vale se encherá de muita água. Façam as covas. Tiveram que acreditar. Tiveram que fazer as covas. O trabalho antes, o agir. Quando Deus olhou de lá de cima, quando Deus olhou de lá do alto, aquele povo cavando lá embaixo, o pessoal com sede, suando, a pouca água que ainda tinha no corpo. Quando Deus viu o povo cavando, os soldados cavando, até os reis cavando, o rei Jorão, o rei Josafá, o rei de Edom, todo mundo cavando. Quando Deus olhou de lá de cima, o que foi que Deus pensou? Qual foi o comentário de Deus? Olha que beleza. Olha só. Estão cavando. Acreditaram no que eu falei pela boca do meu profeta. Estão cavando porque acreditaram. Como eles acreditaram, eu vou fazer um milagre acontecer. Você está vendo? Você tem que acreditar. Quem acredita recebe o milagre. Eu costumo dizer para as pessoas: venha na igreja 7 vezes. Costumo dizer isso.
apoiado na palavra de Deus. Até Deus se obrigou a vir 7 vezes aqui nesse planeta para criar todas as coisas. Deus não faltou um dia sequer. Deus foi o primeiro a fazer isso, vir 7 vezes. Quando a gente vê que Naamã, o leproso, mergulhou no Rio Jordão 7 vezes para ficar curado da lepra. Quando a gente vê que o auxiliar do profeta Elias subiu e desceu do Monte Carmelo 7 vezes para também chover. Quando a gente vê os milagres que Deus opera nessas ocasiões, eu digo para a pessoa: vai e volta da tua casa, venha 7 vezes aqui, não falte nenhuma vez. O que é isso? É fazer a cova, é fazer muitas covas. Se a pessoa não acredita, ela vem uma vez só e não volta mais. Ela não creu. É uma pena, porque perdeu a bênção. A bênção estava lá. Quando você diz: eu irei e voltarei 7 vezes, e Deus olha para você, aí, com paciência, escutando o pregador, aí você termina a reunião, vai para casa, no outro domingo, ou na outra quarta-feira, ou na outra sexta-feira, na outra semana, Deus olha para você, você está voltando, às vezes direto do trabalho, você vem aqui para a igreja, às vezes direto de casa, você vem aqui para a igreja, aí Deus vê você, que participa da reunião com fé, porque está acreditando, porque diz: eu vou 7 vezes, porque eu creio que Deus já me deu a bênção. Aí você volta para casa, na outra semana volta, Deus só vai olhando. Olha que beleza, está indo e está voltando, porque acreditou na minha promessa, acreditou na minha palavra. Por isso, diz o Senhor: eu vou abrir as janelas dos céus e eu vou abençoar esta vida poderosamente. Se é cura que ela quer, eu vou operar cura na sua vida. Se é libertação, eu vou libertá-la. Se é transformação, restauração, eu vou fazer esta obra. Porque Deus vê que a pessoa está agindo, a fé está sendo colocada em prática. Todos começaram a fazer as covas, porque eles não estão para receber apenas a água. Olha só, eles só queriam água, só água, só água. Mas o versículo 18, o que foi que nós lemos? E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Você pode ir e voltar da tua casa 7 semanas pensando em receber só aquilo que você pediu, mas isto é pouco aos olhos do Senhor. Muito mais Ele vai fazer na tua vida. Amém? Diga: eu creio, eu tomo posse. Amém? E eles foram para a luta. Foram. Onde que era a luta? Era contra os moabitas? Não, a luta não era contra os moabitas. A tua luta é contra teu inimigo, a pessoa que te persegue? Nada. Você tem que orar por eles, trazer na igreja. Nós queremos que os pais de santo, as mães de santo venham aqui. E se tiver pai de santo me ouvindo pelo rádio, eu quero que você venha para a Paz de Vida. Você que já andou por tantos lugares aí, nunca encontrou água para beber, aqui tem a água do Espírito Santo de Deus. Aqui tem a água viva que você precisa. É água sobrenatural. Esta água é só Deus que pode dar. Faça isso. Lute, mas a tua luta não é contra pessoas. Pastor, tem uma pessoa lá no meu trabalho que me persegue muito. A tua luta não é contra ela. A nossa luta, amados, começa em colocar a fé em ação, em agir, em acreditar, em fazer algo. Eles entraram em luta, não direta contra os moabitas. Olha só, eu vou continuar te mostrando aqui. Em nenhum momento aqueles 3 reis vão partir para o ataque, porque a vitória quem vai dar é Deus. São os moabitas que vão atacar. E olha só o que Deus vai fazer. Eu quero ler com você primeiro o cumprimento da promessa da vinda da água, aquela água sobrenatural. Versículo 20. Os 3 reis estão lá com os seus exércitos, os seus animais, tudo. O profeta continua lá. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Não me pergunte como que essa água veio. Não veio de chuva, não veio de vento.
Eu sei que veio as águas. Quando eles olharam, uma enxurrada estava vindo. De onde? É de algum rio? Não, não tem nenhum rio trazendo aquela água. De onde está vindo aquele monte de água cumprindo a palavra? De onde? Está vindo da parte de Deus. Deus não depende de rio para trazer água na tua vida. Deus não depende de poço para matar a tua sede. Deus, ele age através do seu poderoso Espírito Santo. Deus tem poder para fazer a obra sem depender de coisas. Aquela enxurrada de água veio e eram muitas águas que vieram pelo caminho e aquele vale ficou cheio de água. Pastor, mas como é que pode? Pode, não tem explicação. Quando a gente ora por um canceroso e ele fica curado, não tem explicação. Qual a explicação de orar para uma pessoa que tem o vício da bebida há 37 anos? Tentou parar, fez tratamento, frequentou tantos lugares, nunca conseguiu. E a gente faz uma simples oração, a pessoa para de beber. Que explicação que existe nisso? Que explicação que há em você orar para uma pessoa que está há 18 anos na macumba, na feitiçaria, incorporando espíritos? E os demônios dizem, não vou largar, não vou deixar nunca. E pegam o cavalo, né? Porque o espírito mau, ele trata a pessoa como montaria. Pega o cavalo, dá chicotada, joga na parede, dá surra. Eu quero dizer para os pais de santo e mães de santo que estão ouvindo pela rádio, que não tenham medo do diabo, nem das ameaças de Satanás. Porque no dia que você vier aqui na igreja, você vai ter contato com a fonte de água viva que é Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus vai te libertar. Nenhum demônio vai tocar num fio de cabelo teu. Nenhum espírito mau vai destruir a tua vida. Quando você diz, eu vou buscar a Deus, Deus já começa a agir. Veio a água, de onde? Da parte de Deus. Tudo que você precisa fazer é crer. Você está crendo nessa palavra? Quem está crendo? Levante a mão. Quantos aqui estão esperando um milagre, uma bênção de Deus? Faça assim com as mãos. Oh, glória. Você está no lugar certo. Deus está preparando o teu coração para operar esse milagre, a fim de você ver ele na tua frente. Espere um pouquinho só. Olha aqui, ó. Veio aquele monte de água. E esta água encheu o vale. E quando o sol nasceu, o sol veio avermelhado. O sol estava avermelhado. E aquele vermelho do sol refletiu na água que estava no vale, que antes era um vale seco. Quando os moabitas acordaram de manhã, o exército inimigo acordou de manhã e viu aquele vale todo avermelhado, brilhando. Um lugar que sempre foi seco, eles não imaginavam que aquilo era água e que a água estava avermelhada por causa do sol que nascia. Deus fez com que eles olhassem e vissem aquilo como sangue. Olha o que diz a palavra aqui, ó. Versículo 22. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram, isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, moabitas. Os moabitas viram aquele vermelho no vale e pensaram, os 3 reis com seus 3 exércitos se desentenderam, brigaram entre eles e se mataram. Tudo aquilo é sangue. Tem muito despojo. Vamos saquear os cadáveres. E os moabitas se levantaram e foram ali. Nem se preocuparam em levar armas, nem se preocuparam para uma guerra. Foram ali na certeza de que iriam pegar tudo de pessoas que já estavam mortas. Mas Deus é que estava fazendo eles verem a coisa errada. Quando eles chegaram lá, olha só, versículo 24. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Olha só, quando eles chegaram, o pessoal não era cadáver não, eles chegaram ali, viram os homens dormindo,
Eles pensaram, é que são cadáveres, vamos pegar. Quando os israelitas abriram os olhos, viram o inimigo, já foram pegando do punhal e da espada, e já foram guerreando, e os moabitas foram derrotados. O que isso quer dizer, amados? Que aquela vitória foi conseguida pelos 3 reis, pela visão de sangue que o inimigo teve. O diabo, ele quer te destruir, ele quer te saquear, ele quer te despojar, ele quer tirar tudo de você. E o diabo se preparou para esse combate e ele está indo contra a tua vida. Mas quando ele chegar para te atacar, ele vai ver o sangue de Jesus Cristo. Satanás vai ser derrotado pelo sangue. A tua vitória vai vir pelo sangue de Jesus. Você vai ter a água do Espírito Santo de Deus, a água viva, e a vitória pelo sangue de Jesus Cristo. A vida daqueles 3 reis e dos seus exércitos somente deu uma virada, e de derrota para vitória, e de faltura para fartura, quando eles foram abençoados pela palavra. Você está compreendendo? Eu estou aqui para te abençoar com a palavra. Para que você não receba só uma bênção, mas para que você tenha uma vida abundante, permanentemente abundante. Para que você não receba só uma cura, mas para que você receba a vida eterna de uma tal maneira que ninguém mais possa te matar. Viver neste mundo levando uma vida realmente abençoada, esta é a palavra. E isso só vai ser possível se você fizer um compromisso com Deus, de servi-lo, de estar com Ele. Você não pode ser como Jorão. Você pensa que Jorão não acreditava no Senhor? Jorão, aquele rei que o profeta nem queria receber, ele também acreditava no Senhor. Tanto é que ele falou para o profeta Eliseu, quando Eliseu mandou ele embora, ele falou assim: não, mas o Senhor entregou esses 3 reis nas mãos dos moabitas. Ele acreditava no Senhor. Só que ele acreditava também no bezerro de ouro, acreditava nos ídolos, acreditava nos padroeiros, acreditava no monte de santo, de santa, de entidades, de divindades, de deuses. Deus não admite que a sua adoração seja dividida. A verdade é que Deus é ciumento. Deus, ele quer exclusividade. Deus é tão exclusivista que ele diz: há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Não há outro Deus. Deus é tão exclusivista que a palavra diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Deus é exclusivista. Ele quer o coração do homem, da mulher, 100% entregue a Ele. Deus não vai permitir que você divida o teu coração com Iemanjá e diga: eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas eu gosto tanto de Iemanjá. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas eu gosto tanto do Buda. Deus não vai permitir. Deus não dá bênção de vida eterna para uma pessoa que está dividida. Você pode ser como Jorão, mas chegou a hora de você mudar, de você dizer: a partir de hoje só vou servir a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Você pode ser uma pessoa que foi até ensinada contra a palavra de Deus. Você sabe que um dia os cardeais se reuniram e fizeram um documento para o Papa dizendo: Papa, é preciso restringir a leitura da Bíblia Sagrada ao mais possível. Não podemos ficar dando a Bíblia para o povo, porque a maioria dos ensinamentos do livro sagrado contrariam os ensinamentos da Igreja Católica. É por isso que você vai na missa, lá no banquinho tem um folhetinho já com as porções que eles selecionaram para você ler e ficar repetindo pelo folhetinho. Eles não querem que você leia a palavra, mas vai ler a palavra. Leia a palavra. Agora, independente de você ler a palavra, o que você ouviu hoje é mais do que muita gente vai ouvir a vida toda. Se você não tomar uma decisão hoje por aquilo que você ouviu, realmente eu lamento pela tua vida. Eu lamento por você, porque compareceu no meio do povo de Deus, ouviu a palavra vinda de Deus. Deus falou o que Ele quer fazer na tua vida, Deus te prometeu tudo, e você vai embora sem tomar nenhuma decisão. Pastor João Ribe, qual é a decisão que eu tenho que tomar?
Qual a decisão que eu tenho que tomar, pastor? Você tem que pegar o teu coração, tirar os ídolos do teu coração, tirar do teu coração a divisão, destronar a entidade, destronar os espíritos, destronar os padroeiros, as padroeiras, os mediadores, as mediadoras. Você tem que tirar do teu coração, inclusive você, destronar-se a si mesmo. Porque tem aquela pessoa que é autossuficiente, é orgulhosa, ela acha que ela tem muito estudo, ela acha que é inteligente. Então, apoiada na sua própria sabedoria, a pessoa está entronizada no próprio coração. Você também precisa se destronar, sair do trono e dizer para Jesus Cristo: Senhor, vem agora, ocupa o teu lugar de honra no meu coração, se assente no trono que está dentro do meu coração, seja o rei da minha vida, seja o Senhor da minha vida, seja o meu Salvador. É essa a decisão que você tem que tomar. É isso que Deus está dizendo para você fazer hoje. Tudo que Deus vai fazer de bênçãos, de maravilhas, você já ouviu durante essa mensagem. Agora, para começar a possuir tudo isso, o que é que você tem que fazer? Entrar em ação. Não adianta só ser ouvinte. Você tem que tomar uma decisão. Eu quero servir Jesus Cristo. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Há muitas bênçãos que Deus quer operar: cura, saúde, libertação, transformação, restauração. Mas Deus não faz nada disso se você não entregar tua vida para Jesus e se você não vier diante de Deus na presença de Jesus Cristo. Você já ouviu a palavra? Por teu próprio mérito, Deus não vai te receber. Mas se você vier pelo sangue de Jesus, então o Pai te recebe. E é por amor a Jesus Cristo que Deus nos abençoa. Nós somos salvos por causa do amor de Deus a Jesus Cristo. E como Jesus te ama, Jesus quer que você caminhe junto com Ele até a presença do Pai. Por isso, olhe bem para mim, toda a igreja. Olhe bem para mim. Não quero de maneira nenhuma que você pense em mudar de religião. A partir de agora você é crente. Não quero que você diga isso. A partir de agora eu vou mudar de igreja. Também não quero que você diga isso. Quero que você coloque no teu coração esta disposição de se entregar a Deus através de Jesus Cristo, de servi-lo unicamente como Deus e a Jesus, e procurar todos os dias da tua vida fazer a sua vontade. Sabe, naquela quinta-feira em que Jesus se preparava para a cruz, sabe, naquela quinta-feira que Jesus estava se despedindo dos discípulos, sabendo que amanhã, sexta-feira, ele iria morrer na cruz do Calvário. Sabe, aquela quinta-feira, Jesus fez uma oração por nós. E Jesus Cristo, ao fazer essa oração, você encontra no Evangelho de João, capítulo 17, está escrito que Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo orou ao Pai dizendo estas palavras: Pai, que conheçam a ti só, por único verdadeiro Deus, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho Jesus, a quem enviaste. Se você quer chegar a Deus, é através de Jesus. Eu nunca vi uma pessoa dizer: eu quero ir para o inferno. Mas a pessoa vai. Todo mundo que está lá no inferno não queria ter ido. Os que estão sendo atormentados no Hades não queriam ter ido para lá.
Mas como é que foram? Porque erraram o caminho. Jesus Cristo até orou ao Pai: Pai, o Senhor me deu poder para dar a vida eterna àqueles que eu quiser. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só por único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Você não consegue ser salvo se não for através de Jesus, porque é só Ele que tem poder para dar a vida eterna. Ele é o único que ressuscitou dos mortos. Por isso, olhe bem para mim agora. Eu não quero que você mude de religião. Quero que você entregue tua vida para Jesus, declarando que Ele é o teu único Salvador, declarando que você só vai servir a Deus e mais ninguém. É Deus, Jesus e o Espírito Santo, mais ninguém. Mas você tem que começar entregando a tua vida para Jesus, porque você não vai receber Deus se não for através de Jesus, e você não vai receber o Espírito Santo se não for através de Jesus. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É só através de Jesus que você vai receber o Espírito Santo. Você precisa de Jesus. Tem que entregar tua vida para Jesus. Está entendendo a diferença? Não estou te propondo mudança de religião, não. Deus está falando com você sobre salvação, sobre vida eterna, certeza da vida eterna. Hoje, se você entregar tua vida para Jesus, quando você voltar para casa, você vai na maior paz. Aquele peso que você sentia, aquele tormento, tudo isso vai sair. Hoje você voltará para a tua casa como quem vai flutuando, pisando nas nuvens. Você vai dizer: que maravilha! Tudo isso aconteceu porque eu entreguei minha vida para Jesus. Como é que pode? Pode, porque Deus faz. Isso é Deus que faz. A minha parte é só anunciar a palavra. A tua parte é receber a palavra ou recusá-la. E a parte de Deus é fazer a obra, o milagre, o sobrenatural. A vida abundante é Deus que vai te dar. Mas primeiro você precisa colocar a tua vida nas mãos de Jesus Cristo. Aí você vai ser levado até o Pai. Aí o Pai também vai habitar em você. Olhe bem para mim. Você quer hoje receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como teu único, suficiente e exclusivo Salvador? Se você quer, levante a sua mão direita bem alto. Oh glória, oh glória. Ergue bem alta a tua mão, diga: eu sim, eu quero. Oh glória. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui comigo. Venham para cá, venham aqui na frente. Jesus te ama muito. Como é bom ver a pessoa chegando com lágrimas nos olhos, a pessoa chorando. Oh glória! Eu fico feliz, a igreja fica feliz, Deus fica feliz de ver as tuas lágrimas. Oh glória! Você que está aqui hoje: pastor, eu não sou de igreja nenhuma, mas eu penso que se eu entregar minha vida para Jesus, eu vou ficar com a minha vida limitada. Tem tanta coisa lá fora que eu quero aproveitar. Eu vou para Jesus mais tarde. Você tem uma visão tão errada das coisas. Você está que nem aqueles 3 reis andando pelos desertos procurando água e não acha. Se você pensa que Jesus vai te salvar para te limitar, então você não crê na palavra. Porque Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, vida com fartura. Quantas pessoas às vezes falam comigo assim: puxa, pastor João Ribe, por que eu não entreguei minha vida para Jesus antes, hein? Se você está ouvindo o chamado de Deus, se Deus falou no teu coração hoje, se você sabe que não existe outro caminho, por que é que você vai ficar aí no teu lugar? Me diga. Você vai querer voltar para casa do mesmo jeito que você entrou? Você vai continuar do jeito que sempre esteve? Ou você vai deixar Deus trabalhar na tua vida? Pensa nisso.
Pastor João Ribe, eu estou com vontade de ir aí na frente, mas eu estou com vergonha. Vergonha de quê? De mim? Um dia eu também vim na frente. Vergonha de quem? Das outras pessoas aqui? Os que são salvos também um dia foram na frente e entregaram a vida para Jesus? Vergonha de quê? Ah, pastor, eu fico sem graça. Quem é que está colocando esse sentimento em você? É o Espírito Santo? Pensa bem. Você acha que é Deus que está querendo te segurar aí? Você não acha que é o diabo que está te segurando aí? Porque o diabo sabe que se você sair daí e vier aqui na frente, você vai escapar das mãos sujas de Satanás. O diabo sabe que você vai ser liberto, liberta se você vier aqui na frente. Então não fique no teu lugar. Jesus Cristo está te chamando. Venha para cá agora. Não fique no teu lugar. Eu sei que tem gente que está querendo vir aqui na frente, mas o diabo está segurando aí na poltrona. Não fique, em nome de Jesus. Venha para cá. Não fique no teu lugar. Não permaneça aí. Jesus Cristo está te chamando. Não fique aí. Venha aqui para frente agora. Venha, venha, venha. Isso, deixe Deus trabalhar na tua vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Venha para cá. Aproveita, venha mais gente. Aproveita, venha. Venha. Eu quero falar uma palavra com você que já conhece o Evangelho. Talvez conheça até mais do que eu. Por isso eu não preciso falar mais nada. Mas eu quero só dizer uma coisa a você que se afastou da igreja, que se afastou da casa do Pai. Você não tem frequentado igreja nenhuma ultimamente. E você até diz: eu não preciso de igreja para ser salvo. Eu concordo em parte com você. Você não precisa de placa de igreja para ser salvo. Você não precisa de denominação para ser salvo. Mas se você conhece a palavra, você sabe que o fiel, ele é membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Se o membro não estiver ligado ao corpo, o membro morre. Eu preciso muito dessa minha mão que está segurando o microfone. Se eu perder essa mão aqui, ó, ela vai fazer muita falta. Mas o meu corpo vai viver sem essa mão. Eu vou me virar sem ela. Mas se esta mão sair do corpo, ela apodrece, seca e morre. Você é um membro do corpo de Cristo. Você precisa estar ligado, ligada no corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E outra coisa, você conhece a palavra? É na casa do Pai, é na igreja que você toma a Santa Ceia. E Jesus disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem a vida eterna. Há quanto tempo você não toma uma Santa Ceia? Há quanto tempo você não tem comunhão com Jesus? Então eu não vou te chamar de desviado ou de desviada. Eu sei que você não gosta. Mas como você conhece essa palavra de Deus, a palavra de Deus, eu vou te chamar de filho pródigo, de filha pródiga. Filho, filha, o Pai está te chamando de volta. Ele quer restaurar a tua vida e fazer uma festa por tua causa. Volta, filha, já está vindo uma filha, mas existem filhos e filhas que precisam vir para cá. Você conhece a palavra? Venha, filho, venha, filha pródiga. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Não fique no teu lugar, filho. Não fique no teu lugar, filha. O Pai está te chamando. Venha, volte para a casa do Pai. Nós estamos vivendo a época da apostasia. Jesus Cristo disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Até pobre está sendo sequestrado hoje em dia. Nós estamos vivendo uma época em que se dá mais valor ao animal do que ao ser humano. Procura se proteger espécies animais em extinção
e não se protege o ser humano. A vida não tem mais nenhum valor. As pessoas estão vivendo uma violência que foi banalizada, se tornou comum. O amor de muitos está esfriando. Jesus disse que isso vai acontecer, e está acontecendo, porque é esta época. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele avisou para que você não deixe o teu amor esfriar. Você que está vendo o amor esfriar, você que é cristão, que é cristã, mas já não tem aquela vontade de orar, já não tem aquela vontade de ir na igreja, já não tem a vontade de ler a palavra. O que está acontecendo com você? É um esfriamento. Jesus disse: nos últimos dias vai acontecer isso. Jesus te avisou para que você reaja, para que você não deixe a tua vida espiritual esfriar, para que você não morra na fé. Então, se você reconhece que está precisando do fogo do Espírito Santo, se você quer voltar a sentir aquela alegria da salvação, se você vê que está esfriando, não fique no teu lugar, vem aqui na frente e nós vamos orar. A tua vida vai ser aquecida pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor vai te renovar, Jesus vai te restaurar. Você não pode desviar justo nos últimos dias. Vem aqui para frente agora, em nome de Jesus. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor. O Espírito Santo de Deus não vai deixar você esfriar, Ele não vai deixar você voltar atrás. Se você caiu, Deus vai te levantar. Vem aqui na frente. Você consegue dobrar os joelhos comigo agora? Você que está ouvindo pela rádio, ajoelhe ao lado do teu rádio. Quem estiver dirigindo, coloque a mão direita sobre o coração, que nem nós aqui presentes vamos colocar a mão direita sobre o nosso coração. Coloque a tua mão direita assim, sobre o teu coração. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi a tua palavra e eu sei que eu posso me aproximar do Senhor através de Jesus Cristo, teu Filho amado, que eu declaro que é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Meu Deus da glória, ao vir aqui para frente, eu também desci do trono do meu coração e me ajoelho diante do teu altar para pedir ao Senhor que se assente neste trono no meu coração e que o Senhor seja o único Rei, o único Senhor, o único condutor da minha vida. Meu Deus da glória, em nome de Jesus, eu te peço o perdão dos meus pecados. Confirma o meu nome no livro da vida e não deixe, meu Deus, eu perder a bênção da vida eterna, porque eu creio em Ti só, como único Deus, e em Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Meu Deus da glória, confirme agora no meu coração a alegria da salvação e me abençoe em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.